Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos do Brasileiro da Série A, mais os jogos de Grêmio, Vasco e Cruzeiro pela Série B. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Brasileiro da Série A, vamos começar falando de Juventude e Avaí. O Juventude no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Internacional. Já o Avaí, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Coritiba. O Avaí tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Juventude tenta uma vitória para não ficar cada rodada mais afundado na última colocação. O Juventude que não vence as 5 partidas. Já o Avaí não vence as 7. Os dois times que ainda não venceram nesse início de segundo turno. Vamos lá. É uma chance perfeita para o Avaí sair da zona de rebaixamento. Só que tem uma questão que joga contra o Avaí. O Avaí vem perdendo muitos pontos para os times que estão na zona de rebaixamento, nos confrontos diretos. E eu acho que nesse jogo não vai ser diferente. Eu vou de 2-1 para o Juventude. Agora vamos falar de Bragantino e Palmeiras. O Bragantino no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro perdeu do Corinthians. Já o Palmeiras, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Fluminense. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Bragantino teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Palmeiras teve semifinal da Libertadores contra o Atlético Paranaense, onde perdeu o primeiro jogo. O Palmeiras que tenta uma vitória para aumentar cada vez mais sua vantagem na liderança. Já o Bragantino tenta uma vitória para subir mais na classificação. O Bragantino que não vencia 4 jogos. Já o Palmeiras no Campeonato Brasileiro não perde a 9 partidas. O Palmeiras que está invicto nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro até agora. Esse jogo, vamos lá. É um jogo que o Palmeiras está com um olho na liderança e outro na semifinal da Libertadores meio de semana. E o jogo do Bragantino geralmente costuma encaixar contra o Palmeiras. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar de Atlético Paranaense e Fluminense. O Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Ceará. Já o Fluminense, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Palmeiras. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Atlético Paranaense teve vitória contra o Palmeiras na ida da semifinal da Libertadores. Já o Fluminense, por sua vez, teve a semana inteira livre para trabalhar. O Atlético Paranaense que tenta uma vitória para se manter no G6. Já o Fluminense tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras na briga pelo título do campeonato. O Atlético Paranaense que não vence 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense, por sua vez, não perde a 4 partidas, juntando os jogos do Brasileiro e a Copa do Brasil. Esse jogo, vamos lá. O Atlético Paranaense que tenta se manter no G6, está com o olho na semifinal da Libertadores e tem a possibilidade de ir com um time reserva. Contra o Fluminense que tenta recuperar pontos do empate no confronto direto contra o Palmeiras, se quiser brigar pelo título. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar de América Mineiro e Coritiba. O América Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Atlético Mineiro. Já o Coritiba, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Avaí. O América Mineiro que tenta uma vitória para subir mais na classificação do Brasileiro. Já o Coritiba tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O América Mineiro que não perde as 7 partidas. Já o Coritiba é o único time que ainda não venceu fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Esse jogo, vamos lá. O América Mineiro que está invicto nesse início de segundo turno contra o Coritiba, que é o pior visitante do campeonato. Eu vou de 1-0 para o América Mineiro nesse jogo. Agora vamos falar de Flamengo e Ceará. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Botafogo. Já o Ceará, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Atlético Paranaense. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Ceará teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Flamengo teve vitória contra o Vélez na ida da semifinal da Libertadores. O Flamengo tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras na briga pelo título. Já o Ceará tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Flamengo que não perde a 15 jogos. Já o Ceará, por sua vez, não vence a 6. O Flamengo que ainda não perdeu nesse segundo turno. Já o Ceará, por sua vez, ainda não venceu. Esse jogo, vamos lá. Um jogo que vai ser o reencontro do Dorival Júnior com o Ceará. Estreia do Lúcio Gonzalez no comando do Ceará.
E falando do jogo em si, eu acho que o Ceará escolheu o pior cenário para recuperar os pontos do empate contra os reservas do Atlético Paranaense, pela questão de ser contra o Flamengo no Maracanã, Flamengo embalado, voando. Eu vou de 2-1 pro Flamengo nesse jogo. Agora vamos falar de Corinthians e Internacional. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Bragantino. Já o Internacional, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Juventude, como já mencionado. O Corinthians que tenta uma vitória para voltar para a briga do título brasileiro. Já o Internacional tenta uma vitória para se manter no G6. O Internacional que vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, mas tenta quebrar um tabu. O Internacional nunca venceu o Corinthians jogando na Arena. Esse jogo, vamos lá. Como o Internacional é um time que não passa aquela mesma segurança fora de casa do que nos jogos no Beira-Rio, eu vou numa vitória do Corinthians nesse jogo, 1-0 pro Corinthians. Agora vamos falar de Fortaleza e Botafogo. O Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do São Paulo. Já o Botafogo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Flamengo. O Fortaleza que teve uma vitória para subir mais na classificação do Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo teve uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Fortaleza que até agora em 5 jogos no segundo turno tem 5 vitórias. Já o Botafogo por sua vez não vence há 5 jogos. O Botafogo que inclusive tenta quebrar um tabu. O Botafogo não ganha do Fortaleza no Castelão desde 2006. Esse jogo, vamos lá. O Fortaleza que vem iniciando uma grande recuperação nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Joga em casa. Vou numa outra vitória do Fortaleza nesse segundo turno. 1-0 pro Fortaleza. Agora vamos falar de Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. O Atlético Goianiense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Goiás. Já o Atlético Mineiro, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o América Mineiro. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Atlético Goianiense teve vitória contra o São Paulo na ida da semifinal da Sul-Americana. Já o Atlético Mineiro teve a semana inteira livre para trabalhar. O Atlético Goianiense que teve uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Atlético Mineiro teve uma vitória para entrar no G6. O Atlético Goianiense que não vence há 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Esse jogo, vamos lá. O problema para o Atlético Mineiro não ter entrado no G6 é os confrontos contra os times da zona de rebaixamento. Eu acho que esse jogo vai ser mais um tropeço do Atlético Mineiro. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar de Cuiabá e São Paulo. O Cuiabá no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Santos. Já o São Paulo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Fortaleza. Os dois times que tiveram meio de semana um pouco diferentes. O São Paulo teve derrota para o Atlético Goianiense na ida da semifinal da Sul-Americana. Já o Cuiabá teve a semana inteira livre para trabalhar. O Cuiabá que teve uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o São Paulo teve uma vitória para subir um pouco mais na classificação. O São Paulo que tenta voltar a vencer depois de 5 jogos. Esse jogo, vamos lá. Esse é aquele jogo que, se o São Paulo perder, é aquele jogo que o São Paulo fica próximo da zona de rebaixamento. É aquele jogo que o São Paulo só a vitória interessa. Eu vou de 1-0 pro São Paulo nesse jogo. Agora vamos falar de Santos e Goiás. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Cuiabá, como já mencionado. Já o Goiás ganhou do Atlético Goianiense, como já mencionado. O Santos que teve uma vitória para não ver o G6 ficar cada vez mais distante. Já o Goiás teve uma vitória para subir mais na classificação. O Goiás que não perde a 3 partidas. Esse jogo, vamos lá. Apesar do Santos fazer grandes jogos na Vila, diferente dos jogos fora de casa, o Goiás é um time que costuma ser chato fora de casa. Eu acho que o Goiás vai tirar 2 pontos do Santos na Vila. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar do Brasileiro da Série B. Vamos falar de Grêmio e Vila Nova. O Grêmio no seu último jogo na Série B perdeu do Criciúma. Já o Vila Nova, por sua vez, no seu último jogo na Série B ganhou da Chapecoense. O Grêmio que tenta uma vitória para aumentar sua vantagem com relação aos times que estão fora do G4. Já o Vila Nova tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Grêmio que não vence há 4 partidas. Já o Vila Nova não perde a 9. Vila Nova que inclusive é um dos poucos times que ainda não perdeu nesse início de segundo turno da Série B. Esse jogo, vamos lá.
No último jogo do Grêmio antes da volta do Renato Gaúcho, acho que o Grêmio vai fazer aquele jogo para deixar o time pronto pro Renato Gaúcho. 3-1 pro Grêmio, eu vou nesse jogo. Agora vamos falar de Brusque e Vasco. O Brusque no seu último jogo na Série B perdeu da Tombense. Já o Vasco, por sua vez, no seu último jogo na Série B ganhou do Guarani. O Brusque que tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Vasco tenta uma vitória para aumentar cada vez mais sua vantagem com relação aos times que estão fora do G4. O Brusque que vem de 3 derrotas consecutivas. Esse jogo, vamos lá. Um jogo que o Brusque só a vitória interessa. Contra um Vasco que nessa briga pelo acesso é um time que passa segurança em São Januário, mas não costuma passar a mesma segurança fora. Eu acho que o Vasco vai tropeçar nesse jogo. Eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Cruzeiro e Criciúma. O Cruzeiro no seu último jogo na Série B empatou com o Sampaio Corrêa. Já o Criciúma, por sua vez, no seu último jogo na Série B ganhou do Grêmio. O Cruzeiro que tenta uma vitória para aumentar cada vez mais sua vantagem na liderança e ficar próximo do acesso. Já o Criciúma, por sua vez, tenta uma vitória para ainda ter chance de brigar pelo acesso. O Cruzeiro que ainda não perdeu nesse segundo turno, vem de 10 jogos sem derrota. Já o Criciúma, por sua vez, vem de 5 jogos sem derrota. O Cruzeiro que ainda não perdeu como mandante nessa Série B. Meu palpite por esse jogo, vamos lá. Se o Cruzeiro ganhar esse jogo, ele fica a 2 vitórias de confirmar o acesso para a Série A. Eu acho que já é um jogo que o Cruzeiro já pode começar a fazer a contagem regressiva. Eu vou de 3-1 pro Cruzeiro nesse jogo. Bom, falando da Série A, Série B, deixem meus palpites. Espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!